abordar o módulo financeiro do Aegro. Dentro do nosso treinamento, nós vamos abordar um pouco mais sobre como criar uma conta bancária, como realizar os lançamentos no financeiro, como usar agrupadores corretamente, apropriação de custo para conseguir calcular o custo da safra da melhor forma e também como garantir, né, que sempre o nosso financeiro esteja de acordo a partir da conciliação bancária. Vamos visualizar também como acompanhar as compras que a gente realiza com os fornecedores e o acompanhamento, né, desse pagamento e recebimento de mercadoria. Também como realizar uma análise do fluxo de caixa pelo sistema e relatórios que vocês podem extrair do financeiro para o controle cada vez mais assertivo da fazenda. Então, vamos à prática. Essa aqui é a nossa fazenda demonstração do Aegro. Então, primeiro de tudo, antes de entrarmos aqui no módulo financeiro, é importante que verifiquem se vocês cadastraram toda a equipe que vai utilizar o Aegro na fazenda. Todas as áreas da fazenda estão cadastradas também, então vocês podem tanto importar o arquivo KML ou fazer o desenho direto aqui no mapa do Aegro. E a partir da criação das áreas, vocês podem cadastrar as safras. Então, tendo as áreas, cadastrem as safras atuais da fazenda e também verifiquem se todo o patrimônio de vocês está cadastrado já na tela de patrimônio. Então, sempre verifiquem esses cadastros iniciais e assim a gente chega na parte do Aegro, do módulo financeiro. No financeiro, nós temos também esse cadastro, um cadastro para fazer aqui antes de iniciarmos lançamentos. E qual é o cadastro? É o cadastro das contas bancárias que nós podemos ver aqui no lado esquerdo. Uma dica, já a primeira dica da aula de hoje, é que sempre clicando no botão azul nós vamos realizar uma ação no sistema. Então, se eu clicar na opção Nova Conta Bancária, eu vou aqui criar uma conta bancária. Quais são as informações importantes, né, para a gente cadastrar uma conta bancária? Primeiro de tudo, colocar o nome então do titular da conta. Então, posso colocar aqui o meu nome. A partir disso, escolher qual a data do saldo inicial. A partir de qual data eu vou estar acompanhando no Aegro o módulo, essa conta bancária, né? Então, uma coisa muito importante, se por exemplo, eu vou acompanhar a minha conta a partir do dia de hoje, ok, coloco a data de hoje e coloco o saldo que eu tenho na conta bancária no dia de hoje. Só que o que acontece aqui? Qualquer lançamento que eu tenha feito antes do dia de hoje, antes dessa data inicial que nós estamos vendo aqui, não será considerado nesse saldo inicial. Então, por exemplo, se eu salvar aqui, fizer um lançamento, que a gente já vai ver como fazer isso aqui no sistema, se eu fizer um lançamento do dia 15, que eu recebi 10 mil reais no dia 15, ele não vai mexer nesse saldo inicial que eu coloquei aqui. Vou continuar com 50 mil. Então, é como se ele colocasse uma trava e tudo que aconteceu e tudo que eu lancei antes do dia 16 não vai impactar nesse saldo inicial. Agora, se eu quiser acompanhar desde outra data, ou enfim, quero começar a lançar tudo desde o início do mês, por mais que a gente esteja aqui na metade, final do mês, eu gostaria de ter tudo no sistema certinho desde o dia 1º. Então, eu poderia colocar a data do saldo inicial no dia 1º, olhar no meu extrato o que eu tinha lá no dia 1º, e a partir disso ir lançando tudo o que aconteceu de lá até agora. E daí a intenção é que justamente o saldo inicial no dia de hoje fique igual ao saldo que está no extrato do banco também. A partir disso, nós vamos poder ver aqui que nós podemos escolher o nome do banco, né? Então aqui vocês têm uma lista, né, de várias instituições bancárias e aqui, caso não atendam, for alguma outra que não está nessa lista, vocês podem sempre escolher essa opção utilizar outro banco. Aqui, caso vocês queiram, podem colocar o código e nome do banco e também informações complementares, como agência, número da conta e país. Importante aqui que essas informações da agência, número da conta e país são obrigatórias no momento que vocês utilizam o livro caixa, tá? Porque essa informação, o livro caixa do produtor rural, necessita dessas informações. Se vocês utilizarem esse módulo no Aegro, é importante que essas informações também estejam preenchidas. Caso contrário, elas se tornam opcionais, apenas para vocês terem um Aegro ainda mais completo aqui, com mais informações à disposição. E aqui nós temos essa opção da conta padrão. O que é a conta padrão? É justamente para vocês definirem qual a conta que vai ser a prioritária na fazenda. Então, qual é a conta que eu geralmente utilizo para realizar os pagamentos e recebo os valores aqui de venda de grãos, por exemplo. Então, essa conta principal vai ser a nossa conta padrão. Tá? A gente vai ver mais para frente por que essa conta padrão é tão importante a gente escolher ela corretamente. Feito isso, basta clicar aqui na opção salvar. Então, feito isso, salvando, vocês vão ter uma conta bancária criada, certo?
Então aqui a gente pode ver que existe já mais uma conta, beleza? Então, o que a gente pode ver aqui também, tá? A gente já tem outras contas criadas, eu tenho a conta do Francisco, da Maria, agora eu criei a minha conta aqui, tá? Se vocês tiverem outras contas, é só repetir o mesmo processo. Clicar em nova conta bancária e seguir o passo a passo que a gente viu agora. Realizada a criação das contas bancárias, nós vamos para o segundo. Então, o nosso próximo passo é realizar justamente o lançamento de uma despesa ou receita. Para isso, é só clicar nesse botão azul no canto direito, como em todas as telas sempre vai ter um botão azul no canto direito para realizar uma ação. Clicando nela, já vai aparecer essa tela. Aqui, primeira coisa, a gente pode ver que já está pré-configurado como despesa, porque a gente sabe que na Fazenda sempre há mais lançamentos de despesa do que de receita. Então, mas se eu quiser lançar uma receita, é só clicar nessa seta e selecionar aqui nessa linha a opção receita e seguir os próximos passos da mesma forma. Feito, cadastrado aqui, definido que é despesa, a gente vai vir para a segunda opção, aqui a segunda parte, que é definir a categoria. Então, que tipo de categoria é essa? A gente vai ter uma lista já aqui no Aegro de quais são as categorias que vocês podem utilizar, e a partir disso é muito importante vocês sempre determinarem um padrão do que vocês vão registrar em cada categoria. Então a gente tem desde combustível, insumos agrícolas, energia elétrica, manutenção de máquinas, manutenções do que não for máquina, como por exemplo manutenções gerais, e entre outros opções aqui como salários, etc. Então é sempre só importante garantir que vocês têm um padrão claro, de sempre colocar as mesmas coisas nas mesmas categorias, tá? Nesse caso, nós vamos utilizar a opção insumos agrícolas. Então, aqui insumos agrícolas para fazer um preenchimento aqui mais completo. Então, feito isso, selecionada a categoria, nós vamos vir para essa parte de informações gerais. Aqui a gente precisa definir a primeira coisa, é a data de lançamento. Recomendo que tudo que tiver nota fiscal, a data de lançamento seja a data da nota fiscal. Então, é a data que realmente foi feita aquela compra, né, aquela aquisição. Então, nesse caso, a gente vai colocar aqui, vamos dizer que foi outro dia, não no dia 16. Só clicar nesse calendário aqui do lado e escolher uma outra data. Então, vamos colocar que foi no dia 9. Se caso eu quisesse, também poderia escrever por aqui. Então, também como ficar melhor para vocês. Após isso, nós chegamos nessa parte de agrupadores, tá? O que é agrupador? Existem duas principais maneiras de a gente ver o agrupador. A primeira maneira é como se fosse uma subcategoria. Então, insumos agrícolas é a categoria. E o agrupador eu poderia transformar isso daqui, então, para separar o que é fertilizante de defensivo dentro do meu financeiro. A gente vai ver mais para frente, principalmente nas aulas que a gente tem sobre a parte de custo da safra, que lá já aparece no custo realizado da safra, separado os itens, né, conforme vocês forem lançando defensivos, fertilizantes e assim por diante. Mas aqui, se eu quiser ver no financeiro já isso de uma maneira diferente, eu poderia criar, por exemplo, um agrupador chamado fertilizantes. Então, eu poderia colocar aqui e a partir disso eu lançaria somente fertilizantes aqui. Ou, por exemplo, defensivos. Vou colocar defensivos nesse caso, que a gente vai usar um pouco um lançamento com esses itens. Então, aqui a gente está vendo como sendo uma subcategoria. Então, eu coloquei defensivos, que seria uma subcategoria de insumos agrícolas. Ou eu poderia utilizar também para conectar duas categorias diferentes. Então, vamos pensar assim, eu vou ter, na fazenda eu tenho dois proprietários. Eu tenho o João e tenho o Jorge. E eu quero saber tudo que eu estou tirando no nome do João e tudo que eu estou tirando no nome do Jorge, para questão de imposto de renda, para livro caixa, enfim, para algum controle que vocês tenham. Para isso, vocês poderiam também colocar então um agrupador chamado João, por exemplo. Então, agora, e a gente pode ver que os agrupadores a gente cria da maneira que a gente quiser, né? Então, eu escrevi aqui e ele foi salvo, né? Então, não é categorias já definidas como a gente viu na parte das categorias. Então, aqui eu já tenho uma subcategoria nesse caso, e aqui eu criei um acompanhamento, né, um agrupador para conectar todas as compras que eu fizer no nome do João, certo? Então a gente pode usar dessas duas maneiras. Tem vezes que vocês usarem mais de uma fazenda pelo Aegro, pela mesmo Aegro, vocês também poderiam utilizar, né? Então colocar o nome da fazenda, por exemplo, aqui do lado. Então, aqui a gente já pode ver duas aplicações dos agrupadores. Sempre gosto de ressaltar, usem agrupador sempre que for necessário. Não repita uma informação que já está escrito na categoria. Por exemplo, se está escrito em suma agrícola, eu não preciso escrever em suma agrícola dentro do agrupador, certo? Então fica já essa sugestão. Aqui nós temos uma opção chamada repetir, tá? Essa opção de repetir serve para nos ajudar quando a gente tiver contas que forem
eu vou pagar aquele mesmo valor todo mês. Exemplo, salários. Então, toda vez que vocês forem registrar o salário de alguém, em vez de vocês terem que fazer esse lançamento todo mês, vocês poderiam justamente já deixar ele aqui por até o final do ano ou durante 12 vezes, durante 12 meses aqui também, e assim o Aegro já criaria um lançamento para cada mês, para que vocês já tenham isso cadastrado. Então, pagamentos que forem iguais todos os meses ou que vocês queiram já deixar pré-configurado, vocês podem usar essa opção de repetir. Pode ser tanto repetir mensalmente, diariamente, semanalmente ou até outros períodos, tá bom? Feito isso, nesse caso, como a gente está fazendo o lançamento de insumo agrícola e não de salário, não de energia elétrica, por exemplo, que são coisas que têm um valor mais perto todo mês, nós vamos desmarcar essa opção. Mas já fica aqui essa dica também. Nós vamos ver aqui que tem uma outra opção aqui que é fornecedor. Então, aqui no fornecedor, nós vamos cadastrar o fornecedor de quem a gente comprou. Então, aqui eu poderia, por exemplo, cadastrar aqui, ó, revenda de insumos. Então, vamos cadastrar aqui esse novo fornecedor juntos aqui. Então, escrevi o nome, cliquei em novo. Aqui, eu já posso preencher outras informações de cadastro, caso eu queira, né? Então, por exemplo, caso vocês queiram, vocês podem já colocar outras informações, como contato, endereço. Caso seja, no caso, vocês estejam comprando de uma empresa, vocês podem digitar o CNPJ também, ele puxa já as informações automaticamente, então, com todos os contatos, tá? Nesse caso, coloquei como se fosse pessoa física e coloquei aqui revenda de insumos. Sempre importante que aqui a gente pode ver que o apelido é o nome que vai ficar aparecendo no Aegro e o nome fantasia, o nome fiscal, ele é utilizado ali já na identificação para uma nota fiscal. Feito isso, a gente fez o cadastro, então, do fornecedor e a gente vai vir para essa parte de nota fiscal. Aqui na nota fiscal, nós vamos digitar a nota fiscal se a gente tiver ela, né? Então é importante, né? Se nesse caso estou comprando insumo agrícola com nota fiscal, se fosse, por exemplo, um salário, eu colocaria aqui no fornecedor o nome da pessoa e na nota fiscal eu deixaria em branco, né? Então não teria essa necessidade. Na parte de descrição, a gente vai colocar aqui o motivo. Então, basicamente é compra de insumos. Insumos eu posso colocar aqui para a safra 24/25. Apenas uma sugestão, a descrição ela é opcional, mas ela ajuda a identificar o motivo dessa compra, né? Deixa isso mais fácil para vocês visualizarem, tá? Feito isso, nós podemos ver aqui que tem a opção tanto de de registrar a compra em dólar ou real, fica também pré-configurado real, mas caso vocês queiram, é só clicar em dólar e utilizar a cotação ali do dia. Produtos e serviços, aqui é bem importante, por isso que a gente está fazendo a simulação com insumos agrícolas, porque é importante a gente cadastrar todos os insumos que vierem na nota. Então a gente está fazendo um lançamento manual, que é um lançamento que a gente vai preencher tudo direto no Aegro. Depois tem uma maneira um pouquinho mais rápida, mas que também precisa de um documento ali para vocês fazerem esse lançamento. Então, para cá, como é que a gente vai fazer, né? Nesse caso aqui do lançamento manual? Vamos clicar em adicionar produto ou serviço. Clicamos aqui. Vai aparecer justamente nessa tela aqui para a gente cadastrar ou selecionar na lista um produto. Vamos então aqui aproveitar e vamos lançar 3 produtos. Vamos ver se tem alguns deles já estão cadastrados, ou seja, o Áureo aqui já está cadastrado. Então aqui eu vou colocar a quantidade. Então selecionei na lista, vou colocar aqui a quantidade que eu comprei nessa nota, posso colocar o valor total ou o valor unitário e o outro ele vai calcular automaticamente, tá? Então, por exemplo, coloquei 19,50, ele colocou 1.950. Mas se, por exemplo, fosse R$ 2.000, o valor total, ele calcularia já o valor unitário também. Um preenche o outro automático, certo, pessoal? A partir disso, vamos colocar um outro insumo aqui também. Então, feito isso, encontrei ele na lista também, já está aqui cadastrado. E agora eu vou colocar aqui o valor e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui o valor, nesse caso tem o valor unitário também, então vou colocar o valor unitário aqui para a gente. Agora vamos supor que a gente tenha mais um insumo e esse insumo ainda não esteja cadastrado no Aegro. Então eu vou até escrever aqui, ó, insumo 2. Apareceu aqui, a gente pode ver que ele deu a sugestão que ele achou mais próximo, mas não tem o insumo 2 cadastrado no meu Aegro, né? Então, o que eu preciso fazer? Vai aparecer essa opção aqui, ó, nenhum item com o nome insumo 2 encontrado no catálogo. Clique aqui para adicionar.
nós vamos clicar nesse clique aqui para adicionar e fazer o cadastro dele aqui. Então isso é bem importante. Se não tiver cadastrado, a gente cadastra na hora. Então aqui ele vai aparecer se é um defensivo, se é um fertilizante, se é um cultivar ou se é um serviço. Nesse caso, vamos dizer que é um defensivo. Visto que é um defensivo, a gente vai precisar escolher o tipo. Então, que tipo de defensivo ele é? Então, nesse caso, vamos dizer que ele é um fungicida. E vamos selecionar a unidade de estoque. A gente pode selecionar se vai ser em litros, unidades, qual vai ser o formato que a gente vai estar cadastrando. O importante aqui, eu sempre recomendo fortemente que seja sempre cadastrado em quilos, toneladas, em litros, ml, a maioria dos insumos. Por quê? Porque a gente não cadastra por embalagem. Então, vamos dizer, se eu comprei vamos lá, aqui estou comprando desse insumo 2, 5 litros desse insumo 2. É uma embalagem, eu comprei 1 galão de 5 litros. Só que na próxima vez eu posso comprar 1 galão de 10 litros. Então eu vou estar tudo cadastrando como unidade, só que eu vou ter uma unidade de 5 litros e uma unidade de 10 litros. E qual vai ser o problema disso? Lá na frente, quando o pessoal no campo for fazer a aplicação, eles não vão estar preocupados em saber se eu tenho 1 galão de 5 litros, 1 galão de 10 litros ou tenho meio galão. O importante é que tenha a dosagem certa. Então, eles vão estar olhando para a quantidade de litros que tem. Então, eu tenho 15 litros para usar, eu tenho uma dosagem de tanto que eu preciso, quanto vai ser o total de litros que eu vou precisar. Então, sempre cadastrem, de preferência, né, em ser litros, quilos, então pela quantidade e não pela unidade, tá? Então, nesse caso, então, vamos supor aqui que a gente vai cadastrar em litros, e da mesma maneira, eu recomendo não colocar isso daqui, ó, colocar, por exemplo, 5 litros. Porque senão, depois lá, quando a gente olhar no estoque, a gente vai ver que vai ficar um monte de insumo lá escrito, vai ter o mesmo insumo com vários nomes, vai ter 5 litros, 10 litros, 12 litros e assim por diante, e daí vai ficar difícil de somar e saber a quantidade total que vocês têm. Então, sempre cadastrem só com o nome, tá, do insumo. Se quiserem, vocês podem preencher aqui os outros campos que tem de fabricante e concentração, classe toxicológica, intervalo de segurança, e até se quiser pode até colocar uma foto aqui desse insumo, desse produto que foi comprado. Mas o mais importante, tá? E até está em asterisco aqui, que são os campos obrigatórios, e fica já mais essa dica, os campos obrigatórios para salvar qualquer lançamento, vai ficar aqui com esse asterisco vermelho do lado. Então, muito importante não colocar aqui ao lado a quantidade, né? A quantidade vocês preenchem ali depois que a gente salvar, e também de preferência colocar em litros, ml, quilos, toneladas, para ficar também mais fácil de organizar tudo no sistema. Feito isso, é clicar em salvar. E aqui a gente pode ver, ó, então eu tenho o insumo 2 e agora eu tenho o insumo 2, vamos dizer que foi uma embalagem, 1 galão de 5 litros. Então eu coloco aqui 1 galão de 5 litros e eu comprei esse galão de 5 litros por R$1.000. Pronto. Então vai ficar certo aqui. E se eu tivesse um outro galão desse insumo 2 de 10 litros, o que eu faria? Colocaria aqui a quantidade de 10 litros e colocaria aqui, vamos dizer o mesmo valor aqui, por exemplo, se eu paguei a mesma coisa. Tá certo? E assim, depois lá no estoque, ele vai somar as duas coisas, vai ficar mais fácil de acompanhar do que se a gente separar no nome a embalagem, certo? Feito isso, pessoal, é só um ponto de atenção, tá? Muito importante isso para não dar um retrabalho para vocês lá na frente, tá? Então, por isso, é bem importante que isso fique claro dessas diferenças. Feito esse cadastro, feito o lançamento ou cadastro dos itens, tá? A gente vai ver aqui o valor total, então vai aparecer o valor total da soma de tudo isso, e aqui embaixo a gente pode tanto colocar um desconto, então se por acaso houver um desconto em real, em porcentagem, é só escrever aqui, que ele vai fazer, já vai descontar do valor total, e a gente vai poder chegar aqui às formas de pagamento. Então, vindo para as formas de pagamento, nós temos a parte da conta bancária, e lembra que eu comentei lá no início que no momento que a gente escolhe a conta bancária padrão, ele seleciona aqui para a gente, ele já vai deixar selecionado aqui para a gente a conta bancária que a gente vai ter preferência na hora do pagamento, então ele já deixou automaticamente preenchido. Caso não seja a conta padrão, a conta bancária principal, a conta padrão, vocês podem simplesmente clicar nessa linha e selecionar outra conta bancária. Então a grande questão aqui é que ele facilita já, né? Se a gente paga preferencialmente com uma conta bancária, ele já deixa ela selecionada aqui, que nem a gente viu lá em cima, já fica pré-selecionada a opção despesa também, tá? Mas sempre é possível mudar isso. Feito isso, nós temos as formas de pagamento, que são 3 opções. Sem pagamento. Sem pagamento é utilizado quando vocês, por exemplo, recebem uma nota de remessa e querem lançar no sistema.
Essa nota de remessa, ela não tem um pagamento relacionado a ela, né? Vocês têm só o transporte da mercadoria. Então, ela não teria um pagamento. Então, seria a opção sem pagamento. Se é, por exemplo, vocês querem fazer um lançamento de uma semente que vocês mesmos produziram na fazenda, que vão usar em outra safra, vocês poderiam fazer um lançamento sem pagamento. Então, eu não paguei por aquilo que, na verdade, eu produzi aquilo e vou utilizar. Então, não tem um pagamento relacionado àquilo, né? Então, essas opções que vocês não têm um pagamento envolvido, vocês podem deixar essa opção sem pagamento. Quando a gente tem essas outras duas opções, que é pagamento à vista, quando for à vista, ele vai selecionar essa mesma data, tá? A data de lançamento, vai selecionar como a data de pagamento, e também vai selecionar já essa conta bancária como a conta bancária que foi realizada esse pagamento dessa despesa, tá? Então, aqui é importante a gente ver como fica nessa forma à vista. Já quando é a prazo, a gente pode definir quando vai ser pago, tá? Ele automaticamente coloca para 30 dias da data de lançamento, né, que é a data aqui de cima. A gente pode ver que ele colocou aqui para 30 dias, então tá 9/10 aqui de 2024. E aqui a gente pode alterar também isso daqui conforme o que foi combinado, né? Conforme o que foi definido. Então, eu posso mudar o número de parcelas. Então, clicando nessa seta aqui do lado, eu posso mudar para 2, 3, 4, 5 parcelas. Então, eu posso mudar aqui. Então, eu aumentei o número de parcelas. Posso também mudar o prazo, então não vai ser parcelas mensais, vai ser parcelas anuais também. Posso fazer isso. E agora já colocou uma parcela para cada ano. Eu posso mudar os valores de cada parcela, só que é importante que se eu mudar o valor de cada parcela, o total precisa ser igual a esse valor aqui de cima. Então é importante a gente cuidar sempre para deixar isso certo. E também posso mudar a data. Então vamos dizer lá que eu fiz só em uma vez, mas o pagamento não vai ser agora, vai ser o pagamento lá quando eu tiver a colheita. Vou deixar lá a venda, melhor dizendo. Vou deixar lá para dia 31 de março. Então, opa, agora ele foi para 2026. Vamos colocar 31 de março de 2025. Então, eu poderia colocar aqui. Ó. E então, agora a gente deixou ainda em uma vez nesse caso, mas mudou o pagamento lá para frente. Então, isso vocês podem fazer da forma que ficar mais adequado, né, conforme esse pagamento que vocês estão realizando. Além disso, a gente tem a opção do livro caixa. Eu não vou explicar aqui nessa aula, justamente porque a gente tem uma aula específica para o livro caixa, mas aqui a gente pode tanto atribuir, né, por aqui já no lançamento financeiro, já lançar isso no livro caixa ou ignorar essa parcela, dizendo que isso vai fazer parte do livro caixa do produtor rural ou isso é uma despesa que não pode ser dedutível do livro caixa. Então, vocês podem já fazer essa alocação por aqui. Aqui nós temos três maneiras de fazer a apropriação de custo. A primeira delas é não apropriar custo, então é quando aquele valor não vai para a safra. Quero dizer com isso, por exemplo, despesas pessoais, é algo que não vai no custo da safra. Então, tudo que for não relacionado à safra, nós podemos utilizar essa opção não apropriar custo. E também coisas que não são somente para uma safra, como, por exemplo, grandes investimentos, compras de maquinários e de terras, né? Então, não apropriar custo, basicamente, nós vamos utilizar para essas situações. Despesas pessoais, compras de maquinários, por exemplo, imagina colocar o valor de 2, 3 milhões da compra de um maquinário, de um trator, em uma safra, mas ele vai ser utilizado em várias safras, né? E a aquisição de terras da mesma forma. A gente tem a opção aqui de custo de estoque. Então, nessa opção, nós vamos utilizar ela basicamente para tudo que a gente comprar que for guardar no estoque acompanhando pelo Aegro. Então, se a gente for acompanhar pelo Aegro no estoque insumos agrícolas, combustíveis, peças de maquinário, vocês vão selecionar sempre para esses tipos de conta a opção custo de estoque, como é o caso dessa aqui que a gente lançou de insumos. Então, eu selecionaria essa opção e escolheria o estoque. E a terceira opção que nós temos é o custo rateado. Então, aqui no custo rateado, nós vamos levar tudo aquilo que a gente não tem como guardar em estoque e vai fazer parte do custo da safra. Poderia ser aqui salários, poderia ser aqui manutenções, prestação de serviços e assim por diante, que são coisas que nós não vamos armazenar no estoque, né? A gente não vai armazenar horas de trabalho no estoque, mas nós vamos levar esse custo para a safra também. Se por acaso vocês não acompanharem alguma dessas informações, por exemplo, eu não vou acompanhar peças de maquinário pelo estoque do Aegro, porque é muito complexo ou por algum outro problema, vocês também podem utilizar daí o custo rateado para lançar essas
esses insumos, esses produtos que vocês não vão acompanhar pelo estoque. Então, aqui, quando eu seleciono a opção custo rateado, é importante que eu selecione aqui algumas coisas. Então, eu posso selecionar apenas levar isso para uma safra, e daí ele vai levar todo esse custo aqui, que eu coloquei aqui em cima, de R$ 60.000 nesse caso, para essa safra de milho. Eu posso selecionar a opção, por exemplo, de levar apenas para um talhão, então, ou para alguns talhões, então eu posso vir aqui, clicar nessa opção alterar e selecionar em quais talhões ou em qual talhão vai ser usado esse insumo ou essa prestação de serviço. Então eu posso selecionar apenas um talhão específico. Então, por exemplo, calcário, eu vou aplicar calcário somente naquele talhão e não vou levar o calcário para o meu estoque. Então eu poderia vir aqui e selecionar apenas esse talhão para esse custo total dessa nota aqui para esse talhão. Ou eu posso também separar em várias safras. Então, por exemplo, eu estou fazendo a safra de milho e de soja junto e eu vou ter um funcionário que vai trabalhar nas duas safras. Então, eu vou ratear, né, esse custo pelas duas safras. Então, eu posso fazer isso também. Posso selecionar duas safras e aqui o Aegro sempre vai mostrar essa proporção aqui de acordo com o tamanho da área. Então, por exemplo, nesse caso a gente teria uma área ali de 100 hectares na fazenda e 63 hectares eu estou plantando soja e 36 milho. Então, ele faz essa divisão proporcional pelo tamanho da área. Mas caso eu queira, eu poderia vir aqui e dizer, não, eu quero dividir em 50-50. Desde que o total feche 100%, não tem problema. Tá? Também é possível separar por mais áreas e assim por diante, tá? Então aqui por mais safras e assim por diante. Então a gente não precisa se preocupar aqui, vocês podem sempre usar essa opção da maneira que ficar melhor para vocês, da maneira que funciona na fazenda. Feito isso, também é possível selecionar um arquivo, então por acaso, se vocês quiserem anexar aqui o boleto de pagamento, a nota fiscal, comprovação de pagamento, vocês podem colocar aqui também nessa opção selecionar arquivo, vai abrir aqui uma tela para vocês selecionarem no computador e vocês podem salvar também o arquivo. Feito isso, é só clicar em salvar e fechar. Essa é a primeira maneira e a maneira, vamos dizer, mais completa em termos de preenchimento, né? No caso que a gente passou por todos os campos que podem ser preenchidos, mas eu queria mostrar também, além desse lançamento manual, que preferencialmente vocês vão utilizar para lançamento de salários, de compras que tenham nota fiscal de serviço ou recibos, essa opção. E aqui a gente tem uma maneira um pouco mais fácil, que é só vocês passando o mouse aqui no novo lançamento, selecionando essa segunda opção, que é importar arquivo XML, tem uma maneira que é ainda mais fácil de fazer os lançamentos no Aegro. Então isso serve sempre que for nota fiscal de mercadoria, tá? Então se vocês tiverem um arquivo XML da nota, que geralmente é enviado por e-mail, por WhatsApp para vocês podem clicar nessa opção, selecionar a nota, né, o arquivo XML dessa nota, e vai aparecer essa tela para vocês. E o que a gente vai ter aqui, tá? Vamos entender isso juntos. Primeira coisa, vai ter essa opção aqui, vai mostrar que tipo de operação, o valor, a nota fiscal, inscrição estadual, a natureza da operação. E aqui vocês podem até enviar essa nota fiscal para a Orbia. Então, se por acaso essa nota é referente a alguma compra feita com a Orbia, vocês podem já enviar para somar pontos, né, no programa de pontos da Orbia. E aqui vocês podem ter, já aqui no lado esquerdo, também uma visualização da nota. Então, basicamente, aqui aparece o nome do fornecedor, informações específicas e também o que tem de produto nessa nota. E o que a gente precisa fazer é garantir que essas informações estejam de acordo com o lado direito, que vai ser como vai para o Aegro, tá? Então, aqui é como está na nota e aqui no lado direito como vai aparecer no Aegro. Então, o que a gente pode ver é o seguinte, muitas vezes quando a gente fizer essa importação, principalmente no começo, vai aparecer os campos no lado direito vazio. E até vou deixar isso dessa forma para a gente fazer o lançamento aqui. Então, significa que a gente ainda não cadastrou ou a Aegro não conseguiu identificar naquele momento o que tinha nessa informação do XML da nota. E aqui o que ele vai pedir é que a gente faça esse cadastro para ele conseguir vincular isso nas próximas vezes. Então, o que eu vou fazer aqui? Revenda de insumos. Não achou, ele não está cadastrado ainda no Aegro. Então eu vou clicar aqui e vou selecionar essa opção, adicionar revenda de insumos, vai aparecer aqui embaixo. Cliquei aqui, ele já vai puxar todas as informações dessa nota, endereço, etc. e vou clicar em salvar.
Embaixo ele vai aparecer essa opção, se eu quero conciliar os itens ou não, então aqui é bem importante. Se por acaso for uma nota que vocês não querem levar os itens, eu recomendo fortemente que, na maioria das vezes ou em todas as vezes, cadastrem os itens no Aegro, mas se, por exemplo, for uma nota de mercado e vocês não têm interesse de saber aqueles 20, 30 itens que tem na nota de mercado, mas só querem saber que foi uma nota de mercado, vocês e que tem aquele valor a ser pago, vocês podem simplesmente desmarcar essa opção e ele vai levar o valor completo para a nota, né, no caso para o lançamento, e vocês podem lá especificar que foi de uma compra de mercado, sem cadastrar todos os itens, como a gente vai fazer agora. Então, eu vou deixar aqui para a gente fazer o cadastro para ficar bem completo. Então, o nosso cadastro aqui, primeira coisa que a gente precisa ver é que o shelter aqui não está cadastrado, né, não está aparecendo aqui do lado direito. O que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, clicar nesse mais, escrever aqui nessa barra de pesquisa, tá? Shelter, clicar em adicionar e seguir os mesmos passos que a gente viu quando a gente fez lá o cadastro dentro do lançamento manual. Então a gente vai escolher qual é a categoria, no caso defensivo, escolher que tipo de unidade, então vou colocar em litros, e qual é o tipo, aqui nesse caso eu vou colocar inseticida. E vou salvar. E aqui ó, a gente já pode ver, às vezes pode ser necessário só confirmar esse valor aqui da quantidade total, nesse caso ele já tinha buscado automaticamente. E a mesma coisa eu vou fazer com o item abaixo. Então uma dica que eu trago aqui também é, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui, copiar, né, o nome, sempre eu digo, né, não copiem essa parte dos litros, tá, deixe isso daqui de fora. Venham aqui, podem vir aqui e colar, por exemplo, clicar em adicionar, e fazer a mesma coisa, defensivo, selecionar qual vai ser a unidade e qual vai ser o tipo. Então, nesse caso aqui, será um herbicida. E vou salvar. Aqui ele já puxou a quantidade e agora eu vou para a próxima tela. Clico em avançar e vai para a próxima tela. Nessa próxima tela eu vou selecionar o que ele não consegue puxar automaticamente da nota, que é o que? Categoria. Então, nesse caso, vou colocar aqui insumos agrícolas, que a gente já viu antes. Aqui, se eu tiver algum agrupador que eu queira colocar, eu posso já utilizar, que nem eu comentei lá do João e do José. Aqui na descrição, posso complementar compra de insumos, só para ficar mais completo. Aqui ele já puxou todos os valores, os produtos, a data de pagamento também. Importante verificar só a conta bancária, né, se é com a conta bancária principal da fazenda que vocês vão realizar esse pagamento ou fizeram esse pagamento. Pronto, aqui ele já busca a forma de pagamento também, já colocou aqui a data e apropriação de custo. Então, aqui eu vou selecionar, nesse caso, vou comentar que nem a gente viu antes, vou colocar no estoque, já que eu comprei insumos e estou acompanhando pelo meu Aegro os insumos que são comprados. E vou clicar em salvar. Pronto. Então ele já puxou todas as informações da nota e já fez o lançamento, a gente viu que foi muito mais rápido. E depois disso, quando eu tiver, vamos dizer que eu tenho uma outra nota muito parecida com os mesmos produtos, na próxima vez ele já consegue identificar tudo. Então a gente pode ver, ó, fiz o lançamento de outra nota aqui, que ela mudou a quantidade do shelter, por exemplo, mas eu tenho ainda a mesma revenda, então ele já puxou automático, já puxou o shelter, já puxou o Nortox Gold, então essas informações já vieram automáticas aqui, e eu vou clicar em avançar e fazer o mesmo preenchimento. Então a gente pode ver que à medida que a gente vai lançando e cadastrando itens, fornecedores, o Aegro puxa isso mais rápido para a gente, e com isso cada vez fica mais rápido de usar essa forma de lançamento. Então se a gente demorou, pode dizer, 5, 10 minutos para fazer um lançamento manual, aqui pela importação da XML, que serve para compra de mercadorias, né? E é muito mais rápido, né? Em 1 minuto, 2 minutos vocês conseguem fazer cada lançamento ou até menos. Feito isso, é importante que a gente entenda justamente essas abas que nós temos aqui. Então nós temos aqui contas, então aqui contas vai aparecer tanto receita quanto despesas pela ordem da data de lançamento. Lembra que a data de lançamento é a data da nota fiscal, ou quando aquilo aconteceu, por exemplo, se for um recibo ou algo que não tem a nota, então vai aparecer por essa data, aqui, sendo receitas e despesas. Aqui em apagar, ele vai mostrar tudo que eu tenho para pagar pela data de vencimento. Então aqui vai aparecer, ó, pela data de vencimento. Então tudo que são despesas pela data de vencimento. Então aqui, se eu lancei, vamos dizer, essa nota, a data de lançamento, a data da nota fiscal foi em agosto, mas a data de vencimento é dia 1º, então lá em contas vai aparecer em agosto e aqui em apagar vai aparecer em setembro, certo?
A mesma coisa com a receber, vai mostrar aqui pela data de recebimento, né? A data que eu combinei que o fornecedor, que justamente o cliente tem que pagar para mim, a cooperativa, enfim, esse valor, tá? E aqui é bem importante que a gente pode usar também alguns filtros, tá? Então é importante que o Aegro tem vários filtros e que a gente consiga utilizar ele da melhor maneira possível para nos ajudar. Então, um dos primeiros filtros que a gente pode utilizar aqui é o do mês. Então, eu posso usar aqui para ver, por exemplo, o que eu tenho para pagar em setembro, o que eu tenho para pagar em outubro. Então, posso usar essas setas e posso clicar aqui nesse calendário para selecionar um período maior. Então, posso selecionar um trimestre, um semestre, ou até fazer um período personalizado para escolher de qual data a qual data eu quero visualizar. E daí, só clicando aqui no calendário, eu posso escolher, né? Quero acompanhar do dia de hoje até o final do ano. Então, vou selecionar aqui a data de início hoje e a data de fim, final do ano. Com isso também, e daí deixa eu selecionar um período um pouquinho maior aqui para a gente ver, eu posso ver também aqui ó, o que está em atraso, o que já foi pago, o que eu tenho ainda para pagar, então, que não venceu ainda, mas eu ainda tenho para pagar, e tem o valor total. Se eu quiser ver só o que está em atraso, eu já poderia vir aqui ó, e clicar nesse botão. Então, tudo que tiver em atraso desde o dia 1º de agosto até dia 31 de dezembro, ele mostraria aqui. Ó. Então, isso daqui está em atraso e mostrou já aqui esse lançamento. Se eu quiser ver o que eu tenho para pagar, os pagamentos futuros, eu posso clicar aqui e ele está mostrando a partir do dia de hoje tudo que eu tenho para pagar. Está mostrando aqui também aqui embaixo numa listagem. Então, sempre mostrando pela data de vencimento, mostrando aqui o fornecedor, nota fiscal, observações e o número de parcelas aqui nesse caso. A receber funciona da mesma maneira, tá, pessoal? E se por acaso nós quisermos buscar alguma informação, nós podemos também, além de usar esses filtros já prontos aqui, nós temos alguns outros filtros mais específicos ainda. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em apagar, que fica um pouquinho melhor para a gente visualizar, e quero ver tudo que eu tenho para pagar de insumo. Então, eu poderia vir aqui, selecionar a opção categorias, insumos agrícolas aqui, e agora está aparecendo tudo que eu tenho de contas a serem pagas ou com vencimento, né, entre o dia 1º de agosto até o dia 31 de dezembro. Então eu consigo saber que eu já paguei 11 mil reais em insumos e tenho ainda 58 mil reais para pagar nos próximos meses, até dezembro. E aqui o valor total é esse daqui de 70 mil reais. Então a gente pode acompanhar dessa maneira. E quando nós quisermos registrar um pagamento, nós podemos também, como é que a gente pode fazer isso, né? A gente pode simplesmente clicar no botão nesse botão aqui que aparece aqui em branco, né, nesse momento, para registrar que foi feito o pagamento, é só clicar nele. No momento que eu clico nesse botão, ele vai ficar com essa seta verde. E com isso, o que acontece? Ele está dizendo que ele foi pago, esse valor, tá, de 20 mil reais da compra desses produtos, foi pago no dia 16. Então ele vai sempre dizer que foi pago o mesmo valor no dia de vencimento. Se por acaso eu tenho, por exemplo, esse valor aqui de dia 13 de 10 de 2024 e eu estou pagando ele hoje, eu posso, em vez de clicar aqui nessa opção de pago, eu posso simplesmente clicar na linha, tá? E mudar aqui, ó, aqui clicando na opção pago, eu posso mudar a data de pagamento para o dia de hoje. Nesse caso, ele já puxou automaticamente a data de hoje, mas eu poderia clicar aqui no calendário e dizer que isso foi pago, por exemplo, no dia de ontem. Então, eu já consigo dizer que ele não foi pago no vencimento, foi pago antes ou foi pago depois. Então, essa é uma maneira que vocês podem fazer. Clicando na linha, aparece essa opção para vocês alterarem qualquer informação. E daí eu posso colocar, por exemplo, pagamento antecipado por desconto. Então, posso mudar aqui também a conta bancária. Lembra que eu havia comentado que também tem como mudar a conta bancária? A conta bancária que ia ser paga, eu tinha colocado como a do Francisco. Mas na hora que eu realizei o pagamento antecipado, eu mudei a conta bancária. E daí eu paguei um antecipado aqui, botei na observação, porque eu tive um desconto. E vamos colocar aqui qual foi o valor do desconto. Vamos dizer que foi R$ 100 o desconto. Então, já coloquei o desconto aqui e ele já preencheu. Agora, o que ele mudou? Em vez de colocar o pagamento como no dia 13, a gente colocou no dia 15 desse mês, colocamos uma observação de pagamento antecipado por desconto, mudamos a conta bancária e colocamos o valor de desconto. E agora ele já descontou R$ 100 e a gente já consegue salvar. Então, a gente já fez toda a alteração, basicamente, no pagamento. E outra coisa que a gente pode aproveitar também aqui para ver nessa parte de filtros, né? A gente tem vários filtros aqui diferentes que a gente pode usar, então fiquem à vontade para testarem todos, né? E utilizarem o que fizer mais sentido para vocês.
aqui a gente também tem a busca rápida, então eu posso buscar, por exemplo, conta de luz. Então eu poderia vir aqui conta de luz, e agora ele fez um filtro lá, né, ele buscou a palavra conta de luz em todos os lançamentos e mostrou aqui pra gente tudo que a gente tiver que tem escrito alguma coisa relacionada à conta de luz. Então, se tiver conta de luz na descrição, nos produtos, ele vai mostrar aqui pra gente. Então, essa busca rápida, essa lupa que tem aqui, também ajuda a gente a encontrar mais rápido algum lançamento. Feito isso, nós chegamos então a entender já como é que funciona os lançamentos, realizar o pagamento e como é que, né, confirmar, na verdade, cada um dos pagamentos aqui que foram feitos, né, e alterar informações também referentes aos pagamentos. Tanto pagamentos quanto recebimentos funcionam da mesma maneira. Usei aqui mais essa tela como exemplo. E é importante que a gente entenda algumas outras questões. Que nem eu comentei, a gente tem uma parte de conciliação bancária. Porque para que serve isso? A conciliação bancária é como se a gente estivesse garantindo, né, fazendo ali uma conferência entre o extrato bancário com o Aegro. Então, garantir que tudo que está no extrato bancário esteja no Aegro. E assim vocês têm segurança de que não passou nenhum valor e de que vocês podem se guiar pelo sistema para a tomada de decisão na fazenda. Então, como é que vocês podem fazer a conciliação bancária? Existem duas maneiras de fazer a conciliação bancária. A primeira maneira de fazer a conciliação bancária é por essa aba de extratos. Então, o que acontece? Na aba de extratos, vocês podem vir aqui, tá? E sempre recomendo selecionar apenas uma conta bancária. Como é que vocês podem fazer isso? Vocês podem selecionar os filtros aqui, conta bancária. Tem uma opção aqui de conta bancária. E selecionar a conta bancária. Ou pode ser até mais simples também. Vocês podem simplesmente clicar na conta bancária aqui no lado esquerdo e já filtrar ela. Então, eu vou escolher, por exemplo, somente a conta bancária aqui da Maria. Tá? Então aqui vai mostrar agora só o lançamento que eu tenho na conta da Maria para ficar mais fácil, né, pegando o extrato de conseguir fazer a conciliação, tá certo? Então aqui a gente tem a conta bancária da Maria e aqui a gente pode fazer essa conciliação. Como é que a gente faz a conciliação? Basicamente a gente vai olhar no extrato, vamos olhar no dia 4 de agosto de 2024, tem esse lançamento? No Aegro 156,85 tem no extrato nessa data com esse valor? Tem? Então conferimos aqui o pagamento e vamos fazendo isso com cada um deles, tá? Se houver diferença entre algum deles, por exemplo, esse valor aqui do dia 4, na verdade eu paguei um outro valor. Então eu poderia vir aqui, selecionar a linha, registrar o pagamento, caso ele não tenha sido marcado como pago no Aegro, e posso fazer o ajuste aqui de desconto ou de acréscimo por aqui, tá? Então, para ficar o mesmo valor que está no extrato, tá? Então, vocês podem fazer esses ajustes clicando na linha e mudando o valor para ficar igual ao que está no extrato também, tá? Tanto a data de vencimento quanto os valores pagos. Então, vocês podem indo fazendo cada um desses ajustes e após fazer o ajuste, né, marcar aqui também que está conciliado. Então, essa é a maneira manual de fazer a conciliação, porém tem uma maneira mais rápida de fazer isso no sistema. Então, como a gente faz isso, né? Vocês podem vir aqui na opção de importar extrato bancário. Isso está disponível somente no plano avançado, tá? Tanto isso quanto o módulo de compras que eu vou falar logo mais, está disponível somente no plano avançado. Se por acaso não aparecer nem ativo o módulo de compras, nem essa opção, é que vocês não estão nesse plano hoje. E daí vocês podem falar com o gerente de contas de vocês para conhecer um pouco mais. Como é que a gente faz essa parte, então, de importar extrato bancário usando a conciliação bancária OFX, que facilita um pouco mais esse trabalho? Vocês vão lá no site do banco de vocês, tá? Vocês vão ou no site ou no aplicativo no celular, dependendo do banco, tem nas duas opções, tanto no celular quanto no computador, mas no computador 100% das vezes eles têm. Na hora que vocês forem selecionar a opção gerar um extrato bancário, então vocês vão gerar o extrato lá, vai ter uma opção chamada OFX. Então vocês, em vez de escolher a opção PDF, que vocês utilizariam para essa conciliação aqui manual, vocês vão usar a opção OFX. Feito isso, vocês vão trazer esse arquivo para cá. Então, salva no computador, clica aqui no Aegro, na opção importar extrato bancário, seleciona o extrato bancário lá no computador, aqui eu vou escolher esse extrato de agosto de 2024, eu vou clicar em confirmar, vai aparecer aqui para a gente, né, os valores, então diz, estou fazendo a importação do dia 4 até o dia 11, e qual é o valor ali do saldo no extrato no dia 11, então ele está trazendo aqui para a gente essas informações, vou clicar em confirmar extrato, clicar em conciliar. E o que ele vai trazer para a gente aqui? Ele vai trazer no lado esquerdo o extrato do banco, tá? E no lado direito como está no Aegro. E aqui ele já vai buscando automaticamente, então, cada um dos valores. Então, nesse caso aqui, no dia 4 de agosto de 2024, eu tenho um lançamento desse valor e ele encontrou o mesmo valor no Aegro, na mesma data, na mesma conta bancária. O que eu vou fazer? Clico em conciliar.
e ele vai fazendo isso com cada um deles. Então, ele achou já outro lançamento e vai mostrando para a gente. Aqui nesse caso, ele achou um valor muito próximo, na mesma data. Então, dia 4 de agosto, tem uma conta de internet de 434 no extrato e no Aegro está com 450. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente selecionar essa opção aqui, marcar ela e selecionar essa opção aqui, opções de diferença. Clicando aqui, ele posso informar que teve um decréscimo, ou seja, teve um desconto aqui em relação ao que eu tinha lançado no Aegro. Ele já faz esse ajuste para a gente. Clico em salvar e já posso clicar em conciliar. E assim, a gente já fez o ajuste de um lançamento que a gente pôde ver na conciliação bancária, que no Aegro estava diferente do que estava no extrato do banco. E assim eu posso ir fazendo com cada um dos lançamentos. Então, tudo que ele for encontrando, já vou, claro, posso olhar para confirmar a informação, mas já posso ir fazendo a conciliação. E quando chegar num valor que ele não, que por exemplo eu não lancei no Aegro, como nesse caso, eu vi que esse TED aqui do pagamento da Maria eu não lancei no Aegro, ele não encontrou, eu posso fazer o lançamento por essa tela também. Então, o que eu vou fazer é clicar nessa opção mais lançamento, selecionar daí a categoria, vamos dizer que isso daqui seja um salário, coloquei esse salário, daí tem aqui TED enviada pagamento Maria, coloquei o valor aqui, já, já, já puxou toda a forma de pagamento, e aqui eu vou escolher essa opção apropriação de custo. E aqui eu poderia colocar aqui que esse valor é referente a essas, vai ser utilizado, né, esse salário, ela trabalha nas duas safras. Então, selecionei essas duas safras e já posso salvar. Então, eu já consigo aqui também fazer o lançamento de algo que eu tenho esquecido de lançar lá pelo financeiro do Aegro. E assim por diante. Então, vocês têm já essa opção também aqui no sistema e podem também conferir aqui tudo que foi conciliado como histórico para ver se alguma coisa passou batido ou, enfim, se quiserem verificar alguma informação. Feito isso, nós chegamos aqui, então a conciliação se torna muito importante porque eu quero mostrar também agora, que é a questão do fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa é a primeira análise, uma das mais importantes que a gente tem aqui de saúde financeira da fazenda, que vocês conseguem verificar a partir do saldo inicial. Lembra que eu comentei sobre ter o saldo inicial correto no sistema, colocar a data que vocês vão acompanhar? Fazendo a conciliação bancária, vocês garantem que o saldo está correto, vocês conseguem verificar ali se o saldo está batendo com o extrato bancário e fazer qualquer ajuste. Vocês conseguem ter o valor total correto de entradas e saídas da fazenda. E com isso, ter uma previsão se vocês vão ter capital para, né, capital de giro, ali ter dinheiro em caixa para realizar o pagamento de todas as obrigações de vocês até o período, até o final da data que vocês definirem. Então aqui eu poderia colocar aqui a data de início, o dia de hoje, então dia 16 de setembro, e olhar para saber o que eu vou ter de pagamentos e recebimentos até o final do ano e saber se eu consigo arcar com todos os meus compromissos. E aqui ele vai mostrar essa linha preta mostrando aqui como é que está o saldo da fazenda. Tá, o saldo hoje está negativo, mas ele vai ter entradas aqui, vai aumentando. E eu posso ver aqui, ó, mês a mês, qual vai ser o volume de entradas e saídas no financeiro da fazenda. Então, nesse caso, eu posso ver que até o final do ano eu vou ter condições de pagar tudo com as entradas que eu já tenho previstas. Se não fosse o caso, eu poderia pensar, né, que ações que a gente pode tomar, né, que ações que vocês podem tomar para ou ter que adiantar alguma venda ou negociar um prazo maior de pagamento com o fornecedor. Então, isso serve bastante para isso. E aqui mais para o final nós temos também aqui nesse relatório, ele mostra por categorias. Lembra que por que é tão importante a gente padronizar as categorias? Para que isso daqui a gente consiga usar para analisar depois. Então, saber quanto que a gente estava tendo, quanto que a gente está tendo de gasto em cada categoria, né? Ou recebimento também. Receitas agrícolas, por exemplo, e as despesas aqui. Então, as despesas por cada categoria ao longo do período de tempo, né? Então, total desse período, né, de hoje até final de dezembro, e quanto que vai ser por mês também. Então, isso aqui é muito importante a gente analisar. Isso daqui só vai nos dar uma informação correta se a gente tiver os saldos corretos, fizer todo o lançamento de entradas e saídas, e também a conciliação bancária garante uma segurança maior nesse sentido. E para trazer também uma questão aqui de ajuda nesse acompanhamento, a gente tem o que a gente chama aqui do pedido de compras, que justamente aqui o que ele vai ajudar vocês. Se vocês fizeram compra com um fornecedor, por exemplo, vocês compraram para ele entregar um produto até o final da safra e vocês vão pagando à medida que eles vão entregando. Ou vocês vão pagar no final da safra e eles vão entregando ao longo da safra. Aqui no pedido de compras, vocês conseguem, né, fazer o cadastro de um pedido colocando ele
justamente a quantidade que vocês têm para receber, o valor que vocês têm para pagar e saber quanto que vocês já receberam de cada produto na fazenda. Então aqui eu tenho esse pedido aqui e tenho esses produtos e essas quantidades aqui para receber, e eu já consigo saber quanto que falta receber de cada um. E à medida que eu for recebendo, eu posso vir aqui registrar uma entrega desse produto e da mesma maneira eu posso registrar o pagamentos. Posso fazer as duas coisas juntos, então eu pago quando eu recebo, posso receber antes e pagar depois, posso também pagar antes e receber depois. Mas o importante é que vocês vão ter o controle de tudo que vocês têm de compra com os fornecedores de vocês por pedido e saber a quantidade que ainda falta ser recebida ou ser paga, certo? Então isso aqui também está disponível no módulo avançado e isso ajuda muito nesse controle aí junto aos fornecedores de vocês. E por último, mas não menos importante, nós também temos relatórios no Aegro, na tela financeira. E esses relatórios vocês podem gerar sempre clicando nessa impressora. Então, clicando aqui nessa impressora, vocês vão ter sempre a opção de gerar um relatório em planilha ou em PDF. Então, aqui eu posso gerar em planilha e em PDF. Lembrando sempre que todos os filtros aplicados aqui até o momento, então se eu selecionar um filtro aqui na categoria, esse filtro vai ser levado pro meu relatório. Então, nesse caso, como eu coloquei um filtro de insumo agrícola, se eu gerar um relatório agora, vai mostrar somente essa informação do insumo agrícola, certo? Com isso, pessoal, nós demos uma visão geral aqui de todo o módulo financeiro. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais como funciona e que utilizem isso para fazer o acompanhamento cada vez melhor da gestão financeira da fazenda. E deixo o convite para vocês participarem dos próximos treinamentos também. Lembrando sempre que, em caso de dúvidas, vocês sempre podem consultar aqui o nosso suporte no horário comercial, segunda a sexta-feira, através do chat com suporte e também a nossa central de ajuda que tem material completo sobre tudo isso que a gente conversou. Vocês conseguem ver lá um passo a passo, vídeos e assim tirarem dúvidas também a qualquer horário, 24 horas por dia, porque é como se fosse um repositório, né, de todas as informações do Aegro. Então fica a sugestão, tanto o contato com o suporte, quanto aqui o nosso central de ajuda. E por hoje era isso. Espero que vocês sigam aí cada vez mais aprendendo sobre o Aegro e utilizando no dia a dia da fazenda.